que nós precisamos manifestar nossa alegria no culto, amém? Manifestar alegria, tenho falado muito sobre isso. A justiça se revela no Evangelho. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 15. Romanos, capítulo 1, aleluia. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 15. Versículo 16, melhor dizendo, versículo 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 16 e 17. Amém? Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Diga comigo: a justiça de Deus se revela de fé em fé, pelo Evangelho. Irmãos, isso aqui é algo poderoso, isso aqui é algo maravilhoso. Por quê? Porque a justiça de Deus que se revela, ela revela por um propósito, por meio da palavra. Sem a palavra de Deus, não tem como a justiça de Deus se manifestar. Mas Paulo, ele ainda diz mais, ele diz que não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar, não me envergonho do Evangelho. Naquele tempo, naquela época, a mensagem do Evangelho parecia um fracasso total. Por que, irmãos, que era um fracasso total? Porque, primeiramente, o judeu, ele tinha como aquele que morria pendurado no madeiro, como um amaldiçoado. Então todo judeu, a maioria dos judeus, eles tinham vergonha, e até hoje tem vergonha de dizer que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles. Por quê? Porque ele morreu em um madeiro. Então quem morria pendurado no madeiro era tido como um amaldiçoado. Amém? Isso está na Bíblia. Se você for abrir Deuteronômio 21, versículo 23, fala exatamente sobre isso, que aquele que fosse pendurado no madeiro era um maldito por Deus, né? Mas nós vamos ver o Messias morrer ali então como um criminoso, como um escândalo, né? Então, para o judeu, Paulo fala assim, ó, não me envergonho do Evangelho. Então, nós vamos observar que Paulo, quando ele está anunciando, tem uma plateia judaica, e tem uma plateia grega, e tem uma plateia romana. Então, esse é o contexto. Os gregos e os romanos, eles valorizavam a sofisticação, né? A questão filosófica. Roma valorizava o âmbito militar, a força militar. Então Jesus Cristo, ele não tinha glória em si para esse público, amém? Para esse público, Jesus não tinha glória. Era vergonhoso dizer que você andava com Jesus. Um cara que morreu no madeiro, pendurado, é um amaldiçoado. Um cara que não tem estrutura histórica e filosófica, é um leigo, né? É um plebeu, é um pobre, sem orientação. Para o romano, ele morreu sem poder lutar, sem poder pegar uma espada, sem poder se defender. Então, tanto para o público romano, grego e judeu, era uma vergonha ter Jesus Cristo como o Salvador da vida deles. Entendeu? Mas o fato é, irmãos, que o Senhor, aleluia, Paulo, ele responde, ele sabia, né,
que eles valorizavam essa dádiva, essa visão deles. Mas Paulo, ele diz claramente, aqui está a justiça de Deus, que sara, que liberta todo homem. E Paulo, ele estava encorajando os irmãos em Roma. Ele estava dizendo, irmão, não tenham vergonha de pregar. Continuem pregando. Porque o evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus para salvar uma pessoa. O evangelho é poder de Deus para libertar uma pessoa. O evangelho é poder de Deus para restaurar um casamento. O evangelho é poder de Deus para curar, para ressuscitar, para dar sentido à vida de determinada pessoa. Não tenha vergonha de pregar o evangelho, né? Então, às vezes, irmãos, eu me lembro quando cheguei aqui em Santarém, nós passamos 1 ano pregando, eu, minha esposa, meus 2 filhos, e depois veio o irmão Merchione, a irmã Chrysler, o esposo, mas nós éramos 7 e 8, o ano todinho, 7 e 8, quando tinha jogo do Flamengo era só nós 4, era só nós 4 que vinha para o culto, e a gente ficava, então nós vamos aqui pregar o evangelho, pregava o evangelho, e a gente cantava, a gente aplaudia, chorava junto e orava junto. Não devemos parar de pregar o evangelho, não devemos nos envergonhar de pregar o evangelho. Hoje nós estamos com uma igreja cheia aqui, glória a Deus, isso é louvor e glória de quem? Do Senhor, amém? Porque o Senhor é o nosso libertador, irmão. O Senhor é quem cura a nossa vida, o Senhor é quem traz à tona aquilo que precisa ser tratado. Irmãos, olha só, preste atenção no que eu vou lhe falar. Quando nós abrimos casa de paz, nós não devemos ter vergonha. Muitas das vezes, o irmão, ele vai abrir uma casa de paz, ele pensa que é ele que está, às vezes ele vai com um sentimento de que ele é o pobre coitado. Às vezes ele vai com um sentimento de que, poxa vida, esse pessoal está bem, nem liga para mim. Você está com a mentalidade errada. Você precisa entender que você está com ouro e a pessoa é a pobre. Você sabia que tem muita gente que é rico, mas é pobre? Pobre de felicidade, pobre de paz, pobre de amor, pobre de misericórdia, é arrogante, não tem felicidade. Por quê? Porque é pobre. E você é rico. Você tem amor de Deus, você tem a alegria de se levantar e dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor peleja por ti. Diz a Bíblia que quando você está dormindo, o Senhor já preparou um dia de vitória para você. Diz a Bíblia que quando você está dormindo, quando você acorda, o maná, o pão, o Senhor já preparou para você. O Senhor já estabeleceu tudo para você. Por quê? Porque essa é a verdadeira alegria. Paulo, ele estava falando exatamente disso. Não se envergonhe, pregue o evangelho, porque vai salvar vida de pessoas, vai libertar pessoas, vai curar pessoas, vai restaurar a vida de pessoas, pessoas que estão tentando tirar a vida, Deus vai desatar esse laço de morte, pessoas que estão pensando em destruir a sua família, Deus vai restaurar. Por quê? Porque o evangelho está sendo pregado. Então nós não devemos ter o quê? Vergonha. Agora há pouco fui na padaria e sempre quando eu vou lá, eu vou de calção, aquela sandália velha minha. Aí eu fui desse jeito lá. O pessoal ficaram olhando, ô seu Danilo, pessoal. Ô seu Danilo, tem um rapaz lá moreno que me atende, uma moça. Você é de que igreja? Eu sou da igreja Videira. Aonde é que fica essa igreja? Essa igreja fica na Rui Barbosa 1292. Bem em frente ao Tapajós de Prêmio. Você vai lá, visite-nos. Poxa, quer dizer que sou congrega? Não, eu sou pastor de lá. Percebe? Nós não temos que ter vergonha. Tem irmão que fala assim, você é de que igreja? Aí a pessoa já fica medo. Não devemos nos envergonhar. Hoje nós somos um povo pequeno, amém? Já fomos menor, mas nós vamos chegar a dia de milhares.
Eu sinto no meu espírito, e eu vou ver isso acontecer. Eu fui falado para o Senhor isso, porque, irmão, para Deus mover essa cidade e nos dar 1000 irmãos, é no estalar de dedo. Se Ele quiser, Ele faz. Mas eu sinto hoje aqui em nós, que o Senhor está nos fazendo enraizar para baixo. O Senhor está fazendo nos enraizar mais embaixo. Porque quando vier temporais fortes, nossos ramos vão estar fortificados, vão estar seguros. Uma obra prevalecente, ela leva tempo. Ela leva choro, ela leva perseguição, ela leva angústia, ela leva um monte de coisa. Eu louvo a Deus, eu estava falando para minha esposa, tomando café da manhã. Cheguei nessa cidade, já levei processo, já fui criticado, já fui mal falado, ainda vou pagar ainda. Eu digo, Senhor, tem uma grande obra nessa cidade. Senhor, tem uma grande obra. Ainda não peguei nenhuma chicotada como Paulo pegou. Nem quero pegar, amém? Graças a Deus. Se pegar, ele vai preso, quem me bater. Mas o que eu digo aqui para você? Vale a pena pregar o evangelho. Amém? Vale a pena anunciar o evangelho. Vai ter encontro com Deus? Eu vou levar alguém. Alguém vai comigo. Eu não sei falar, mas os pastores e irmãos vão estar lá pregando a palavra e eu vou estar lá. Amém? Isso é compromisso com o evangelho. Não me envergonho do evangelho. Você é próspero, esse comércio é seu? É meu. Eu sou evangélico, eu tenho a minha fé. Sabe, irmãos, é isso que Deus quer. Postura, posicionamento. Olhe para o seu irmão, diga, irmão, não negue a sua identidade, a sua fé. Você é filho de Deus. Você nasceu para pregar o evangelho. Do seu jeito mesmo, o Senhor está te chamando para pregar o evangelho. Amém, irmãos? Amém. Podemos aplaudir ao Senhor? Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Irmãos, a justiça se revelou. Amém? Gálatas, capítulo 4, diz assim, vindo, porém, a plenitude do tempo. Gálatas 4, versículo 4 e 5, diz, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos por adoção de filhos. João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Lá se diz algo, mas Paulo, ele fala algo aqui, que é muito interessante, vindo porém, a plenitude do tempo, a hora certa. Plenitude, fala de quê? De um tempo correto. Momento em que a flor vai brotar. Momento em que aquele cacho de fruta vai fluir. No momento do brotar. Podemos dizer que o momento do flow, né? Momento mágico. O Senhor falou assim, vindo o tempo ideal. Dentro da plenitude do tempo, no melhor momento, Deus enviou o seu Filho. Irmão, Deus envia o seu Filho no melhor momento na tua vida. Deus envia o seu Filho no melhor momento da sua vida. Quando talvez você diga assim, que chegou o meu fim, mas talvez para você seja o pior momento, mas para Ele é o melhor momento para Ele agir. Quando não há mais para onde você correr, quando não há mais nada para você falar, Deus, Ele aparece na tua história. E Ele vem para quê? Para mostrar o Filho dele no melhor momento. Para revelar o quê? A plenitude do tempo do seu Filho. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Aí Paulo coloca, nascido sobre a lei. Nascido sobre a lei. Olha só. Para quê, irmão, o Senhor botou ele sobre a lei? Para resgatar os que estavam sobre a lei, para que pudéssemos ser filhos de Deus. Quando Adão pecou lá no jardim do Éden, todos ficaram nus. Eva ficou nua, ela se viu nua, Adão se viu nu, os dois foram colocados fora do jardim. A partir dali então, Sete, né? E Caim e Abel,
eles nasceram, são filhos do pecado. Amém? Filhos pós o pecado. Amém? E o que aconteceu? Todos que nascessem ali em diante, nasceriam pecadores. Os outros anteriormente tornaram-se pecadores, por causa do pecado de Adão, né? Mas depois de Caim, Abel, Sete, todos nasceram pecadores. Amém? Quando uma criança nasce, preste muita atenção nessa palavra que eu vou deixar aqui para os irmãos. Quando uma criança nasce, ela já nasce pecadora. Amém? Ela já nasce pecadora. Ela não é pecadora porque cometeu o pecado. Ela nasce pecadora porque ela herdou uma herança. Amém? Vou dar um exemplo para você. Aqui na nossa cidade tem muita mangueira, né? Você pega uma manga, coloca lá no chão, ela brota a folha, você olha pela folha, você conhece que tipo de planta é, né? Você diz, olha, uma mangueira. Mas você só diz que ela é mangueira quando ela produz o fruto, ou você diz que ela é mangueira porque você conhece a raiz, você conhece as folhas, você conhece o quê? A estrutura, né? Ali toda aquela leitura visual que você tem, você diz, isso aqui é uma mangueira. Alguém, não, isso aqui é uma jaqueira. Não, isso é mangueira. Eu conheço mangueira. Vai nascer o fruto. No dia que nasceu uma manga, é que ela vai ser mangueira? É, irmão? Não, ela já é mangueira. Assim uma criança, quando ela nasce pecadora. Ela ainda não praticou o pecado, mas ela já é pecadora. Quando uma criança, né, faz cocô, o que é que ela faz? Hein, irmãos? Né? Ela vai se esconder. Você, menino, cadê você, menino? Menino, onde é que tá? Cadê o menino? Tá sumido. Aí a mãe já sabe, o pai já sabe. Alguém fez cocô, aí a criança ali. Por quê? Por que ela se esconde? O que permite ela ter esse senso de autocrítica? É porque ela sabe que tem alguma coisa errada, mesmo não tendo a lei sobre ela. Mas o que é? É por causa da natureza pecadora. Então a criança, ela discerne, ela tem um discernimento. Amém? Então quando ela cresce, ela se torna pecadora. Amém? Então Jesus então foi chamado, foi comissionado. Amém? Jesus veio comissionado para quê? Para praticar a justiça. E a justiça da lei. Para libertar quem? Todos aqueles que vivem debaixo da lei. Mas não só da lei. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela é muito poderosa. Colossenses fala que o Senhor, ele por meio da morte de Cristo, ele reconciliou as coisas do céu, da terra e debaixo da terra. Cristo, por meio da morte dele e da sua ressurreição, reconciliou até os anjos. Você sabe, irmãos, isso é algo maravilhoso. Então, você precisa compreender a dimensão disso. A morte de Cristo Jesus, ela é uma resposta para toda a humanidade, para toda a natureza, para todos os principados e potestades. Não é uma resposta evasiva, não, é uma resposta global, interdimensional, intergaláctica, podemos dizer assim. Por quê? Porque a morte de Cristo, ela reconcilia todo homem, todo ser, todo filho. Por isso que lá em Salmo 100 diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que anda, que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Então o Senhor trouxe a reconciliação para todos. Amém? Então quando Cristo veio na terra, ele veio para cumprir a lei. O nosso amado irmão estava lendo agora há pouco, e eu quero que você leia também, abra a sua Bíblia, em Romanos capítulo 10, amém? O Evangelho de Paulo, né? Romanos capítulo 10, aleluia por isso. Capítulo 10, nós vamos ver aqui alguns versículos, aleluia. Olha só o versículo 1 a seguir, vamos lá, diz assim, irmãos,
a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Está vendo? Ele está pregando para que pessoas sejam salvas. Ali ele diz, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Ele está falando aqui da lei. Eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, quem é a justiça de Deus, irmão? Jesus, Cristo. Desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam a que vem de Deus. Amém? Agora o versículo-chave, ele vem matando pau. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé. Assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Olha só, Paulo, ele está deixando aqui claro uma coisa, que a palavra da justiça da fé, que vem o terceiro ponto, é você entender que ela está perto de você. A palavra de Deus está perto de você. Irmãos, quantos filhos de Deus têm sofrido por isso? Muitos sabem que Jesus Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos. Muitos sabem disso, mas não têm a palavra da fé dentro de si. Ele conhece a história, mas ele não proclama a palavra da fé dentro dele. Ele não libera a palavra da fé dentro de si. Por que ele não libera, irmão? Porque falta se apegar às verdades de Deus. Já viram, irmãos, que vivem com depressão? Tem irmãos que falam assim, Senhor, eu não consigo, não dou conta. Eu não dou conta. Tem irmãos que falam, cada um tem que se salvar. Deus já enviou Jesus, morreu na cruz do Calvário, isso é graça. Mas agora, cada um tem que se salvar. Alguém se salva, irmão, sozinho? Vai todo mundo para o inferno. Se a minha salvação dependesse de mim, não dava nem uma hora. Por quê? Porque nós somos o quê, irmãos? Humanamente falando, nós herdamos o quê? Uma herança na carne. O que Paulo fala, 3 vezes eu orei ao Senhor para o Senhor tirar esse espinho, e não foi removido. Escravo de Satanás, vem me esbofetear, não é isso que ele fala? Mas o Senhor me disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, por que Paulo estava nisso? Porque querendo ou não, lá no fundo, estava querendo decorrer da sua própria justiça, ou do seu próprio esforço. Amém? Todos nós queremos fazer o bem, amém, irmão? Sim ou não? Somos bem intencionados. Aleluia por isso. Quando está tudo indo bem dentro de casa, a gente consegue congregar direitinho. Quando tem uma briga, um não vai para o culto, vai só o outro. Ou então não vem nem um nem outro. Não é assim? Hoje é culto de ceia, meu Deus, não adianta nem eu ir porque estou em pecado. Então, o que ele faz diante disso? Ele anula o quê? A justiça de Deus, que foi manifestada em Cristo Jesus. Para salvar quem? Ele. Para me salvar. Atos 13:39 diz o quê? E por meio dele quem? Cristo. E por meio de Cristo Jesus, todo aquele que crê, é o quê? Justificado, de todas as coisas das quais não pudeste ser justificado da lei de Moisés. Eu creio em Jesus, eu me tornei justo.
Eu me tornei justo porque eu pratiquei a justiça, ou eu me tornei justo porque Cristo praticou a justiça e agora eu creio nele, eu entrei em Cristo Jesus. Então eu sou justo. Eu não sou justo porque eu faço as coisas certas, porque a justiça do homem é trapo de imundícia diante de Deus, é o que a Bíblia fala. Mas a justiça de Deus é a única justiça que o Senhor Deus aceitou, a justiça de Cristo Jesus, morrendo na cruz, a tua morte, a minha morte, ressuscitando para a minha justiça e a tua justiça. É essa justiça que o Senhor Deus recebe. Você pode até ser bem intencionado, você pode até dizer, eu fiz umas coisas boas essa semana, mas não é isso que te torna justo. Eu orei muito essa semana, aleluia, eu visitei muitas pessoas, aleluia, isso é muito bom, fazer a obra de Deus, como nós estávamos falando agora há pouco, mas o que te torna justo não é isso, o que te torna justo é crer que Cristo Jesus é a tua justiça. Por isso que Paulo fala, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação daqueles que estão perdidos. Mas tem irmãos que estão na vida da igreja que está perdido. Por quê? Porque ele não vive por fé, ele vive por obra. Ele quer fazer algo para agradar a Deus. Querido, não tem nada que você faça que agrade a Deus. Tira essa ideia da sua cabeça. A única coisa que agrada a Deus é Cristo. E você só tem acesso a Deus por meio de Cristo. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou vocês me aceitam, ou vocês vão para o inferno. É isso que ele está dizendo. Vocês creem que eu sou a tua justiça? Sim, eu creio. É isso. Quem crê, recebe. Certo homem estava doente, enfermo, e o Senhor falou o que para ele? O Senhor, ele ia passando, e ele não tinha fé. Preste atenção, ele não tinha fé. E ele passou. Senhor Jesus passou, e ele gritou, Jesus! Jesus parou, olhou e viu ele. Ele disse, eu sei que se tu quiseres que eu fique curado, eu ficarei curado. Jesus disse, eu quero. Ele ficou curado. Está na hora de você perguntar as coisas para Deus. Senhor, se quiseres me abençoar, eu serei abençoado. Está na hora de você dizer, Senhor, se tu quiseres, a minha vida vai mudar de hoje em diante. Senhor, se tu quiseres, os meus negócios vão prosperar. Senhor, se tu quiseres, a minha vida vai mudar. Senhor, se tu quiseres, a alegria no meu coração vai brotar. Senhor, se tu quiseres, coisas tremendas acontecerão na minha vida. Quando nos falta fé, nós precisamos nos apegar àquele que tem, aquele que é o Criador da fé. Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e o que não provém de fé é pecado, porque não nasce de Deus, não nasce do propósito de Deus. Aleluia, abra sua Bíblia, aleluia por isso. João, não é João, perdão, era para a gente ler ele antes, mas nós vamos aqui adiante. Quando nós vemos, irmãos, então, abra sua Bíblia em Romanos 10, daqui a pouco nós vamos concluir, versículo 8 ao 11. Quando nós entramos e entendemos que a justiça de Deus se manifesta no Evangelho, nós precisamos pegar ela e declarar, colocar ela no nosso coração. Amém? O Satanás, o que ele faz? Ele faz com que você seja muito introspectivo, olhe muito só para você. Eu poderia até orar para pedir alguma coisa, mas não vou orar porque eu não estou legal, não estou certo. Então eu não vou pedir, né? Não é assim, irmãos? Sim ou não? Um dia que você jejua, uma semana que você passa a semana todinha cantando, aí você tem coragem de cantar, porque você acha, no seu entendimento, que você fez tudo certinho, então Deus vai me ouvir. Então tem muitos irmãos que têm essa ideia de Deus, tem esse pensamento distorcido. Entenda algo, filho. Deus, ele é o teu Pai. Ele te ouve todo o tempo. Os teus pecados já foram resolvidos diante de Deus. Você precisa crer nisso. Você precisa chegar e pedir, Senhor, eu quero isso, porque Tu é meu Pai. Tu és bom. A Tua misericórdia dura para sempre. E eu vou ser alcançado por ela.
Eu quero parar de ficar olhando para mim mesmo. O dia que eu orei, eu vou pedir. O dia que eu briguei, eu não vou pedir. Por quê? Porque eu estou errado, Deus vai me castigar. Furou o pneu do carro, é castigo de Deus. O camarada foi lá, cortou energia. É porque Deus está pesando a mão. É porque eu fiz alguma coisa de errado. É porque Deus está de olho em mim. Como se o olhar de Deus fosse todo o tempo só para te matar. Como se a ira de Deus ainda tivesse todo o tempo acesa na tua direção. Mas a Bíblia fala o quê, irmão? A ira de Deus se acendeu contra Cristo. Cristo, o Filho amado, se tornou maldito no nosso lugar. Ele disse: Danilo, tu não tem condição de pagar o preço, não. Aqueles irmãos lá de Santarém que estão lá, eles não dão conta de ser salvo, não. Eu vou morrer no lugar de vocês. Amém? Eu preciso falar disso. Quando um sacerdote, ele ia sacrificar, um cidadão, uma casa, escolhia um animal. Se a casa fosse grande, a família fosse grande, aquele cidadão, ele ofertava um gado vacum. O que é um gado vacum? É um gado grande, demonstrando o tamanho da família. E tinha aqueles que não tinham condição financeira, eles ofertavam ali para sacrificar rolinhas, né, casal de pombos, e por aí vai. Então, o sacerdote ia até onde o ofertante estava o aguardando, e o ofertante trazia o gado, limpo, sem mancha, sem defeito. Amém? Preste atenção no que eu estou lhe falando. O sacerdote representava a autoridade de Deus. E aí o sacerdote dizia: qual é a tua oferta? A minha oferta é essa. A partir disso, o olho do sacerdote não estava mais de olho no ofertante. O olho do sacerdote ia para o animal. Então, o sacerdote, ele ia olhar aquele animal, ele ia especificar aquele animal. Olhava tudo, se tinha mancha, se não tinha, se estava tudo certinho. Se o animal fosse encontrado perfeito, a oferta era aceita. Então, eles subiam até o átrio, aonde tinha um holocausto de sacrifício. Amém? O animal, então, ficava ali e o sacerdote pedia para que a pessoa que estava ofertando colocasse a mão sobre aquele animal. Amém? Ele colocava a mão sobre o animal. E quando ele colocava a mão sobre o animal, todos os pecados daquela família eram passados para o animal. Amém? Mas toda a inocência do animal era passada para ele. Amém? E aí, na hora, era amarrado, colocado lá, e quem matava? O sacerdote matava, pá. Matava o animal, e aquele sangue era aspergido no chifre, era derramado. Preste atenção. Jesus, diga comigo assim: Jesus Cristo é o meu cordeiro. Quando Deus ele vai olhar para você, ele quer saber quem é o teu representante. Entendeu? Ele quer saber quem é o teu representante. Aí você diz: meu representante é Jesus Cristo. Aí cadê ele? Aí Deus olha, ele vê quem? Um cordeiro que acabou de ser morto, imolado. Amém? Então, ainda que eu mereça morrer, eu não posso morrer. Por quê? Porque Cristo morreu no meu lugar. Então Deus, automaticamente, ele me declara o quê? Justo, inocente. Eu sou inocente. Eu posso andar nessa orla, eu posso andar nessa cidade,
eu posso ir para o mundo todo andando com a minha consciência tranquila, que eu sou justo. Por que tu és justo, Marta? Eu sou justa porque Cristo é a minha justiça. E essa justiça, ela se revela de fé em fé. Ele está dizendo, é crendo, crendo. O que é fé? É o firme fundamento das coisas, mas que se espera. Eu não vejo, mas eu sou justo. Eu terei um corpo glorificado, amém? Essa é a minha fé. Um dia eu teria um corpo glorificado. Eu estarei livre desse corpo pecaminoso, desse corpo caído, desse corpo sem estrutura para a glória de Deus. Mas a minha caminhada é de fé em fé. E a minha caminhada de fé em fé manifesta o quê? A justiça de Deus. E quando ela manifesta a justiça de Deus, a graça de Deus é glorificada. A graça de Deus é glorificada. Não sou eu que sou glorificado. Entende? Enquanto muitos estão dizendo, eu estou lutando para ser salvo, Cristo lutou para me salvar. Eu sou salvo porque Ele não falha. Eu estarei lá. Tem irmãos que falam numa reunião de filhos de Deus, você pergunta, quem é salvo aqui? Alguns irmãos ficam com vergonha de levantar a mão. Por quê? Porque ele acha que a salvação dele depende exclusivamente dele. Mas Paulo está dizendo aqui o seguinte, é de fé em fé, filho. É um passo de cada vez. É crendo, crendo. Quando o Senhor chamou Pedro, Pedro viu o Senhor no meio do rio, do mar da Galileia, e o Senhor apavorou todos eles ficaram apavorados. E o Senhor falou, não tem mais. Todos ficaram. E Pedro falou, é tu, Senhor? Sim, Pedro, sou eu. Se é tu mesmo, manda eu ir aí contigo. Eu fico maravilhado com isso. Por quê? Porque quando nos falta fé, a gente tem que ter esse posicionamento. Senhor, se é tu que vai me dar essa casa, manda eu ir lá, bota coragem em mim. Senhor, se essa família vai ser restaurada, bota essa coragem em mim. Se és tu mesmo que quer, Senhor, eu te faço prova, me manda ir até lá, coloca ousadia em mim. Se o Senhor está me chamando para pastorear, coloca ousadia no meu espírito, porque eu não tenho. Aí o Senhor coloca. E se você for um pastor, a glória não será sua, a glória será de Deus, porque foi Ele quem te capacitou, foi Ele quem te chamou. Geralmente, nós falamos para as pessoas, né? Fulano, pastor, tem um fulano ali, que só falta ele aceitar Jesus, porque ele é bom, ele ajuda os outros, ele faz isso, e quando ele aceita Jesus, ele vira uma peste, porque Deus não aceita a bondade do homem. A bondade do homem não justifica ninguém. O que justifica o homem é a bondade de Deus. O que justifica o homem é a salvação de Cristo Jesus. Eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador e eu tomo a ceia porque Ele é a minha justiça. E cada vez que eu como meu pão, que eu bebo meu cálice, eu estou dizendo, é nessa fé que eu vivo, Senhor. É nisso que eu creio, Senhor. E a hora que eu fechar os olhos para ir, eu sei para onde eu vou. Sabe por quê? Porque a minha comunhão com Deus não é pelo que eu faço, é pela fé. É pelo que eu creio. Você é filho de Deus. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Você é filho de Deus. Você é um filho amado. Deus, Ele te ama. Deus, Ele tem bons pensamentos ao teu respeito. Deus, Ele tem sonhos a teu respeito. Deus, Ele não é um tirano olhando para ti. Deus é o teu pai, Ele que cuida de ti, Ele que te faz levantar, Ele que te faz acordar, Ele que prepara tudo para você. Ele não está aqui apontando o teu pecado, Ele já apontou em Cristo Jesus e está declarando nessa noite, você é justo, meu filho. Essa é a verdade do Evangelho. De fé em fé. Leia a palavra com fé. Tenha a palavra com fé no seu coração. Amém. Tenha ela no seu coração. Palavra de Deus de Romanos, capítulo 8, 10, versículo 8 ao 11, diz assim, porém, é a conclusão, se diz a palavra, vamos ler junto, Romanos 10, versículo 8 até o 11, diz a palavra do Senhor.
Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Versículo 9. Se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Versículo 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Por quê? Porque o diabo, ele quer o quê? Confundir a mente do Filho de Deus. Satanás, ele quer o quê? Confundir a mente dos filhos de Deus. Olha, você não vai ser salvo não. Irmão, todos os dias eu declaro a palavra de Deus na minha vida. As coisas estão dando errada. Vai dar certo. O Senhor está comigo. Os problemas estão vindo. Está desabando. O Senhor está comigo. 1000 cairão ao meu lado. 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. Senhor, o Senhor me escolheu. Não era para mim estar aqui hoje. Eu não merecia nada, né? Tem um louvor, depois nós vamos cantar ele no final, né? Eu não era escolha de ninguém, né? Eu nada fiz para merecer. Improvável o louvor. Depois, irmão, prepara esse louvor. Por quê, irmão? Porque Satanás, ele quer fazer com que nós venhamos olhar para a nossa própria condição. E quando você passa a olhar para a sua própria condição, você não anda por fé, porque você não consegue ver nada de bom em você. Amém, irmãos? Quantos são sinceros aqui? Irmãos, se a salvação de nossa vida dependesse de nós, ninguém aqui ia ser salvo. Amém? Mas Deus, ele olhou e disse assim, eu vou salvar. Esse é meu filho. Você não dá conta, Danilo. Eu vou te salvar. Senhor, mas eu não sei o caminho. Olha, irmãos, Isaías, o profeta Isaías é algo maravilhoso. Ele diz assim, o Senhor criaria um caminho que nem os loucos errariam. Amém? Ninguém erra o caminho da salvação. Ninguém erra o caminho da graça. E eu quero dizer para você o que nessa noite? Que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Se apegue à palavra de Deus. Não se apegue ao que os homens falam de você. Você tem que vender isso, você tem que vender aquilo, você tem que fazer não sei o quê, você tem que fazer não sei o quê. Você tem que se apegar à palavra. O que a palavra de Deus diz a teu respeito? O que ela fala a teu respeito? Efésios 1:4, o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, e nos predestinou para a adoção de filhos. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus, você é amado de Deus, não importa a sua condição, não importa o seu estado, você é filho de Deus, Deus constituiu você filho de Deus. Essa é a verdade, ainda que alguém diga que não, repreenda, eu sou filho de Deus, Ele está comigo, Ele está contigo na rede, no banheiro, na cama, no trabalho, na rua, no trânsito, no céu, lá no alto, você está viajando, Deus está com você. Vamos ficar de pé nessa noite. Eu quero que você nessa noite